Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nesse vídeo a gente vai continuar falando de geometria analítica, em especial continuar falando sobre circunferência. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a posição relativa entre elementos em relação à circunferência, certo? Então a gente vai falar a posição relativa de um ponto em relação a uma circunferência, de uma reta em relação a uma circunferência e posição relativa entre duas circunferências. A relativa pode ser três possíveis, certo? O primeiro caso é quando esse ponto pertence à circunferência. Então o que vai acontecer? Esse ponto ele vai satisfazer as equações da circunferência. No último vídeo a gente viu a equação geral e a equação reduzida. Então quando eu substituir aquele x e y da fórmula da equação da nossa circunferência, isso daí vai igualar a zero. Ou seja, ele vai satisfazer essa equação. Certo? E também a distância entre o centro e o ponto é o raio, certo? Porque o que é o raio? É a distância do centro a um ponto qualquer da nossa circunferência. Então, se esse ponto ele pertence à circunferência, a distância desse ponto até o centro vai ser o raio, certo? E o que acontece quando eu falei que ele pertence, que ele satisfaz essa equação? Bem simples. A gente sabe que a distância desse ponto à circunferência vai ser o raio, certo? E que a fórmula padrão reduzido é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Então, quando a gente tiver um ponto que pertence à circunferência, no momento que a gente substituir esse x e esse y, essa fórmula vai ser igual a zero, certo? Então, para eu saber se um ponto pertence ou não à circunferência, é só eu substituir as coordenadas x e y na fórmula, na equação da nossa circunferência. Se igualar a zero, esse ponto pertence à nossa circunferência. O segundo caso é quando esse ponto é externo à nossa circunferência. E o que vai acontecer? Ele não vai satisfazer essas equações. A gente já vai comentar um pouco mais profundamente sobre isso. E a distância entre o centro e esse ponto vai ser maior que o raio. Por quê? Porque o raio ele vai do centro ao ponto da circunferência. Se esse ponto está externo, ele está acima desse raio. Então a distância entre o centro e esse ponto vai ser maior do que o nosso raio, certo? Então o que vai acontecer? Como a distância vai ser maior do que o raio, a gente tem que, se a gente pegar as coordenadas x e y desse ponto, substituir tanto na equação reduzida quanto na equação geral, esse valor que vai dar dessa resolução vai ser maior do que zero, certo? Então o que a gente tem que guardar? Quando der igual a zero, pertence à nossa circunferência. Caso dê mais do que zero, ou seja positivo, esse ponto é externo à nossa circunferência, certo? E o terceiro caso é praticamente o mesmo princípio, é quando o ponto está dentro da circunferência, certo? Não pertence à circunferência em si, ela está interno a essa circunferência. Então o que vai acontecer? Assim como o ponto externo não vai satisfazer as equações da circunferência, mas ao contrário do externo, a distância entre o centro e esse ponto vai ser menor que o raio, certo? Porque não chega a pertencer à circunferência, ou seja, está numa distância menor do centro do que o raio. Então o que vai acontecer? Quando eu colocar a coordenada, substituir na equação geral ou na reduzida as coordenadas desse ponto, esse valor da resolução vai ser menor do que zero. Então quando essa resolução dá menor do que zero, ou seja, um valor negativo, a gente tem que esse ponto ele é interno à nossa circunferência. Ou seja, quando a gente substituir o valor de um ponto na equação geral ou reduzida e for igual a zero, é que ela pertence, certo? Caso dê um valor maior do que zero, esse ponto está externo à nossa circunferência. Caso dê negativo, esse ponto está interno à nossa circunferência, certo? Agora a gente vai falar em a posição relativa de uma reta a uma circunferência. O princípio é basicamente o mesmo, só que vai mudar as características, certo? Então, vai ter uma reta que vai ter uma distância menor
do centro do que o raio, uma igual e uma maior. O mesmo princípio do ponto. Só que isso influencia algumas características. Vamos ver quais. O primeiro é quando essa reta é secante à circunferência. O que é uma reta secante a uma circunferência? É uma reta que corta essa circunferência em dois pontos diferentes, certo? Na figura a gente vê o ponto A e o ponto B. Então essa reta R cortou essa circunferência criando o ponto A e o ponto B, certo? Ou seja, essa reta ela tem uma distância menor do que o raio. Ou seja, a distância do centro até essa reta é menor do que a distância do centro até um ponto da nossa circunferência, certo? Então, concluindo, a distância entre o centro e o ponto da reta é menor que o raio. A reta e a circunferência têm dois pontos em comuns, que são os nossos pontos de encontro. Nesse caso, da figura, o ponto A e o ponto B. O segundo caso é quando a nossa reta é tangente. Comparando com o ponto, é quando a gente tem uma distância igual. Ou seja, quando a reta tiver a mesma distância do centro, quando essa distância for igual ao nosso raio, a gente tem uma reta tangente. E qual a característica de uma reta tangente? A reta tangente, ela toca a circunferência em apenas um ponto, certo? Então, a reta e a circunferência têm apenas um ponto em comum, que na figura é o nosso ponto P, certo? Então, o que vai ser a reta tangente? Ela vai ser uma reta que vai tocar a nossa circunferência em um ponto, e esse ponto vai ser a mesma distância do centro do que o raio, certo? Ou seja, outra característica, essa reta PO, ela é perpendicular à tangente. Ou seja, essa reta auxiliar OP, esse segmento OP, que é o nosso raio, vamos dizer assim, ele sempre vai ser perpendicular à reta tangente. Ou seja, o ângulo formado entre essas duas retas vai ser igual a 90 graus, certo? Isso pode não parecer muito importante agora, só que é. Por quê? Porque quando a gente viu posições relativas entre retas, a gente viu esse caso de 90 graus. E que a gente consegue calcular o coeficiente angular nessa reta através dessa característica, né? Porque a multiplicação de retas, do coeficiente angular de retas perpendiculares é igual a menos 1, certo? Sempre bom lembrar. E o terceiro caso é quando essa reta é externa à circunferência. É o mesmo princípio do ponto, que o ponto está externo, ou seja, a distância do centro até essa reta vai ser maior do que o nosso raio. E como essa reta está externa, ela não toca em nenhum lugar a nossa circunferência, certo? Então, ela vai estar fora dessa circunferência. Então, a posição relativa de uma reta e uma circunferência são três. A secante, que a distância do centro até essa reta é menor que o raio e intercepta em dois pontos. A tangente, que tem um ponto em comum com a circunferência e a distância do centro até a reta e o raio é igual, enquanto que o terceiro caso é quando a reta é externa, que ela não toca em nenhum ponto na nossa circunferência, ou seja, a distância do centro até essa reta é maior que o nosso raio. E agora a gente vai falar de posições relativas de duas circunferências. Esse é um pouco mais complexo porque a gente vai ter três casos, como a gente viu o outro, né? Quando uma é interna, outra é externa, outro é tangente. Só que, o que vai acontecer aqui? Vai ter três divisões, só que duas divisões vão dividir em mais duas divisões. A gente já vai falar sobre isso. O primeiro caso é quando essas circunferências forem secantes. O mesmo princípio da reta com a circunferência. Essas circunferências vão se cruzar e elas vão ter dois pontos de encontro. Na figura é o ponto A e o ponto B, certo? Então, quando duas circunferências forem secantes, elas vão ter dois pontos em comum. E a gente tem uma equação, vamos dizer assim, que é para a gente saber se essa circunferência é secante através de um princípio algébrico.
que é o seguinte: a distância entre o centro de uma circunferência e da outra circunferência tem que ser entre a subtração dos raios e a soma dos raios. Caso o valor da distância esteja entre a subtração, o módulo da subtração dos raios e a soma dos raios, a gente tem que essas duas circunferências são secantes, certo? Então, se você quiser desenhar e ver se elas são secantes, ótimo, elas vão ter dois pontos em comum. Mas uma outra maneira é você usar essa forma algébrica, em que a distância entre os centros tem que estar entre a subtração dos raios e a soma dos raios, certo? Então aqui você tem que fazer três procedimentos: a subtração entre os raios, a distância entre os centros e a soma dos raios. Caso essa distância esteja entre a subtração e a soma dos raios, a gente tem que essas circunferências são secantes, certo? O primeiro modelo está certo. Aí aqui a gente começa a diferenciar circunferências tangentes. As circunferências tangentes são aquelas que se encontram em apenas um ponto. É o mesmo princípio de reta com circunferência. No entanto, essa circunferência que se tocam pode estar em dois modos. Ou uma se encontra com a outra em um ponto, só que uma está dentro da outra, ou ela se encontra em um ponto e uma está fora da outra, ou seja, externa à outra. O primeiro modelo é a circunferência tangente internas. O que vai acontecer? A gente vai ter as duas circunferências se encontrando em apenas um ponto, só que uma está dentro da outra, certo? E o que vai acontecer? Algebricamente, para a gente saber o que acontece, como identificar se elas são circunferências tangentes internas, a distância entre os centros ela é igual à subtração dos raios, certo? Então, no momento que eu fizer a distância entre os centros e esse valor for igual à subtração entre os raios, automaticamente eu vou ter que essas circunferências são tangentes. E além de ser tangentes, elas são internas, certo? Ou seja, uma está dentro da outra. Ok? O terceiro caso vai ser o contrário disso. A gente falou de circunferências tangentes internas, agora a gente vai falar de circunferências tangentes externas. O mesmo princípio, elas são tangentes, ou seja, se encontram em um ponto, certo? E o que vai acontecer aqui? Ao contrário do que a gente viu na última figura, em que a distância entre os centros era igual à subtração, o módulo da subtração dos raios, agora vai ser ao contrário, que a distância entre os centros vai ser igual à soma dos raios. A figura não ajuda tanto, só que se a gente ver, se o raio estivesse para cá e o outro raio estivesse para cá, eles se encontrariam no ponto, certo? E a gente viu que o centro de um e o centro do outro seria a soma dos raios. Então, quando você fizer a distância entre os centros e essa distância for igual à soma dos raios dessa circunferência, a gente tem que, além de elas serem circunferências tangentes, elas são externas. Ou seja, elas se encontram em um ponto, só que uma não está dentro da outra, certo? Elas são externas entre si. O quarto caso, a gente vai falar de circunferências disjuntas. Como assim disjuntas? Elas não se cruzam em nenhum ponto. É o mesmo que a gente viu de externo no princípio da reta e da circunferência também do ponto. Só que aqui a gente usa o sentido de interno e externo de um outro modo. Então não daria para colocar circunferência externa externa, circunferência externa interna. Então eu particularmente chamo de disjuntas, ou seja, elas não estão juntas em nenhum momento, certo? E temos dois tipos de circunferência disjuntas: as disjuntas que não se encontram em nenhum lugar e uma interna à outra, e as circunferências disjuntas que não se encontram em nenhum lugar e uma é externa à outra, certo? Ou seja, a primeira característica importante, ela não se encontra em nenhum momento, em nenhum ponto em comum. E, algebricamente, para eu saber se é uma circunferência disjunta interna, a gente tem que fazer a seguinte conta: a distância entre os centros, ela vai ser menor do que a soma.
Mas ela vai ser maior do que zero. Certo? Então, se der um valor entre zero e a soma, então eu tenho que essas circunferências estão disjuntas internas. Aí pode surgir aquela dúvida, mas Bruno, por que não pode ser igual a zero? No caso de circunferências disjuntas internas. Não é que não pode ser igual a zero, ali está maior ou igual. O que acontece quando é igual a zero? Quer dizer que não há distância entre os centros. E se não há distância entre os centros, elas têm o mesmo centro. Um centro está em cima do outro. Ou seja, elas vão ser circunferências disjuntas concêntricas. Além de ser internas, elas vão ser concêntricas. Ou seja, elas vão sair do mesmo centro. Certo? Então, para saber se é uma circunferência disjunta interna, a gente tem que fazer que a distância entre os centros tem que ser menor do que o módulo da soma dos raios e maior ou igual a zero. E o último caso é o contrário do anterior. Agora a gente fala de circunferências disjuntas externas. Nesse caso, a distância, na verdade, entre os centros vai ser maior do que a soma dos raios. Por quê? Porque se fosse igual, a gente teria circunferências tangentes externas. Então, essa distância sendo maior, quer dizer que esses raios não se encontram. Ou seja, que essas circunferências estão distantes, bem distantes uma da outra. Então, para eu saber se duas circunferências, na verdade, são disjuntas externas, a gente tem que a distância entre os centros é maior do que a soma dos seus raios, certo? Então, nesse vídeo é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.